Quando aquele homem percebeu que sua cadela já não servia mais aos seus propósitos, não pensou em doá-la, não a levou a um abrigo. Apenas colocou uma corda no porta-malas e a levou para o fundo da floresta. Longe de qualquer trilha, entre árvores altas e musgo molhado, ele a amarrou a um tronco e partiu, sem olhar para trás. Ela ficou ali, em silêncio, primeiro esperando, depois entendendo, sozinha, cercada pelo som dos galhos e pelo vazio. Mas o tempo tem maneiras curiosas de devolver o que foi desprezado. E muito tempo depois, quando ninguém mais pensava nela, algo inacreditável aconteceu. Quer descobrir como termina essa história? Clique no botão de inscrição e venha comigo. Você não vai se arrepender. Durante quase 7 anos, Nina viveu como se o mundo inteiro coubesse dentro do olhar de um único homem. Raymond não era um sujeito afetuoso, mas havia algo entre eles que ia além das palavras. Ele a resgatou ainda filhote, com sarna nas orelhas e a barriga cheia de vermes, largada perto de um celeiro caindo aos pedaços. Naquela época, Raymond estava se reerguendo de uma crise financeira, emocional, talvez as duas, e de algum modo, os dois pareciam precisar um do outro. Ele nunca a chamava de princesa ou filha, como outros donos faziam, mas Nina o seguia por toda parte, feliz com qualquer coisa, um toque breve na cabeça, uma tigela de comida morna no fim do dia, um espaço ao pé da cama nas noites mais frias. Às vezes, ele assoviava e ela vinha correndo. Quando isso acontecia, o rosto dele relaxava um pouco. E só ela sabia o quanto aquilo significava. Nina era uma tamascã, de aparência forte, pelagem densa e olhos que lembravam os de um lobo. Era esperta, resistente e nunca reclamava. Ajudava nas caçadas, farejava caminhos, espantava os coiotes com latidos firmes. Raymond até se gabava dela no bar da vila. Mais útil que muito moleque que já contratei. Mas o que ele não dizia era o quanto dependia da presença silenciosa daquela cadela no dia a dia. Com o tempo, ele viu que poderia lucrar com ela. Cruzou-a com cães de caça, o que realçava ainda mais seus traços selvagens. E certa vez, com um lobo de verdade que invadira a propriedade durante a noite. Os filhotes eram fortes, bonitos, chamavam atenção e vendiam bem. Mas o que Raymond não quis enxergar, ou fingiu não ver, foi que Nina estava cansando. As gestações repetidas a deixaram mais lenta, mais frágil. As patas tremiam depois das caminhadas. Ela choramingava sozinha às vezes, deitada no canto, com os olhos úmidos e a respiração pesada. Foi nesse período que Raymond começou a mudar. Passava por ela como se não visse. Esquecia de trocar a água. Deixava a ração acabar. Os assobios cessaram. Os olhares também. Nina ainda o seguia com esperança. Mas tudo o que encontrava era indiferença. Até o dia em que ele a chamou de novo. Ela mal conseguiu conter a alegria. Pensou que ele havia voltado a ser como antes. Subiu para a caçamba da caminhonete como fazia nos velhos tempos, abanando o rabo, o focinho no vento. Era início de outono e a estrada era longa e silenciosa, cercada de árvores com folhas douradas. Raymond não disse nada o caminho todo. Parou o carro em um ponto distante, onde nem sinal de trilha havia. Pegou uma corda no porta-malas, desceu, chamou Nina. Ela foi sem hesitar. Ele a conduziu até uma árvore grossa e, com a mesma frieza com que se fecha uma porta esquecida, amarrou a coleira dela no tronco. Nina olhava para ele sem entender, a língua de fora, ainda ofegante da empolgação. "Não posso mais", ele murmurou, sem olhar nos olhos dela. "Você vai se virar melhor aqui." Jogou ao chão um cobertor velho e um pote com restos de carne fria. Depois subiu de volta na caminhonete e foi embora. Nina ficou parada, sentada, sem se mexer por muito tempo. O graveto que ela amava buscar estava a poucos metros. Ela nem tentou alcançá-lo. Os sons da floresta começaram a surgir, vivos e indiferentes. E ela, amarrada, esperava. Primeiro por minutos, depois por horas, sem saber que ninguém voltaria. As horas passaram lentas como o vento entre as árvores. Quando a luz começou a ceder lugar ao cinza do entardecer, Nina ainda estava ali, imóvel, com a corda presa ao pescoço e o focinho apoiado sobre as patas. Ela não latia, não chorava. Apenas olhava para o lugar por onde Raymond havia ido, como se a qualquer momento ele fosse voltar, pedindo desculpas, dizendo que tudo tinha sido um engano. Mas a estrada ficou em silêncio, e o cheiro dele desapareceu. Com o tempo, ela tentou se soltar, rosnou baixinho, puxou a corda, cavou o chão em volta da árvore. Nada. A coleira antiga machucava o pescoço, mas ela continuava tentando. Quando a noite caiu por completo, ela já estava deitada de lado, ofegante, vencida pelo cansaço e pelo frio. Foi então que percebeu. Não estava mais sozinha. O vento trouxe um cheiro estranho, forte,
metálico, familiar de um jeito que a fez erguer a cabeça num estalo. O pelo da nuca se eriçou, os olhos varriam a escuridão, tudo parecia igual, até que um vulto surgiu entre os arbustos. Era enorme, silencioso, um lobo de pelo cinza escuro e olhos amarelos. Nina se encolheu por instinto, mas não rosnou. Os dois se encararam por longos segundos como se tentassem se lembrar um do outro, e de algum modo conseguiram. O lobo se aproximou devagar, o focinho a poucos centímetros do dela. Nina não se moveu. Havia algo naquele cheiro, naquele olhar, que não parecia ameaçador. Era como se fossem feitos da mesma matéria bruta, moldados pela floresta. E, de certo modo, eram. Anos antes, ele fora o parceiro selvagem de uma fuga breve, o pai de seus filhotes mais marcantes. Sem dizer nada, sem promessas nem medo, Nina se ergueu. Estava fraca, mas firme. O lobo sentou-se à frente dela. Por um tempo ficaram apenas ali, respirando o mesmo ar, até que ele baixou a cabeça e se deitou, não em submissão, mas em aceitação. Momentos depois, outros olhos começaram a brilhar entre as árvores. A matilha. Se aproximaram aos poucos, farejando o ar com desconfiança. Um deles rosnou alto, mostrando os dentes. Outro deu um passo à frente. O lobo cinzento ergueu-se de imediato e soltou um rosnado firme, que cortou o silêncio como uma ordem, e todos pararam. Nina sabia o que estava acontecendo, mesmo sem entender o porquê. A presença dele era uma espécie de escudo, um decreto silencioso. Ela é uma de nós. A matilha recuou, não por medo, mas por respeito. Nina permaneceu onde estava, sentindo os olhos de todos sobre si, não como quem observa um estranho, mas como quem tenta entender se aquilo que chegou é ameaça ou milagre. Naquela noite, dormiu encostada ao lobo cinzento. Não sonhou, apenas respirou. Nos dias seguintes, ela seguiu a matilha como podia, ainda fraca, ferida nos lugares que não sangram, mas eles a toleraram e com o tempo passaram a aceitá-la. Primeiro dividindo carcaças, depois dividindo espaço e, por fim, dividindo silêncio. Não havia palavras, mas havia linguagem. Um rosnado suave aqui, um toque de focinho ali. Nina aprendeu os códigos daquele mundo como quem reaprende a viver. Aprendeu a se mover com cautela, a farejar o ar antes de beber água, a respeitar a ordem invisível das caçadas. E, acima de tudo, descobriu que ainda era capaz de dar amor. Os meses se tornaram estações, e com o tempo Nina deixou de ser apenas uma hóspede na floresta. Tornou-se parte dela. O que antes era esforço, agora era instinto. Sabia onde os coelhos dormiam, sabia quando a chuva viria, sabia até os limites da paciência do lobo cinzento, mas havia uma parte dela, pequena, escondida, que nunca se apagava. Às vezes, ao ver o reflexo da lua nas poças, ela lembrava das janelas de vidro, de tigelas com nomes, de uma voz grossa que assobiava e dizia: "Vem cá, garota!" Lembranças vinham e iam como cheiro de chuva, nítidas por um momento, depois dispersas. Foi numa manhã como tantas outras, quando a neblina ainda rastejava pelas pedras e a mata despertava em silêncio, que algo mudou. Nina estava sozinha, farejando entre samambaias e galhos molhados, quando sentiu um cheiro que não sentia há muito tempo. Químico, amargo, familiar. Parou, aspirou com mais força e então ouviu um som agudo e metálico que não pertencia à floresta. Um estalo de metal contra a pedra. E depois, uma voz humana. O corpo de Nina congelou. Era um homem, 2 talvez, conversando baixo, passos pesados, mochilas, borrifos de spray repelente. Ela se escondeu entre arbustos, observando à distância. Quando os homens passaram, um deles segurava uma câmera, o outro um rádio. Estavam marcando árvores com tinta. Cientistas? Guardas florestais? Quando já estavam longe, Nina se aproximou devagar do lugar onde haviam passado. Farejou as pegadas, a tinta fresca, e então algo a fez parar. Uma mochila rasgada deixara cair uma camisa, suja, amassada, mas com um cheiro que congelou sua respiração. Eles estavam marcando árvores com tinta vermelha, mapas plastificados e pranchetas nas mãos sugeriam algum tipo de levantamento florestal, talvez para exploração de madeira ou estudo ambiental. Raymond voltara como parte daquilo, mas para Nina nada disso importava. Só o cheiro bastava. Não era possível. Ela cheirou de novo, mais fundo. O coração acelerado. Aquele cheiro era dele, do homem que a deixara. Raymond ainda estava ali, em algum lugar. Nina ficou parada por um longo tempo, com o focinho sobre o pano, sem saber se aquilo era um sinal ou uma ferida aberta sendo tocada mais uma vez. Mas então, um estalo de galho à distância a fez erguer a cabeça. Ela não sabia ainda, mas o passado acabava de encontrá-la de novo. Nina partiu sem hesitar,
descendo por entre os arbustos, seguindo o cheiro como um fio invisível puxando seu peito. Subiu por uma encosta escorregadia, atravessou a lama espessa até alcançar um vale escondido, onde a luz do sol mal tocava o chão coberto de musgo. E foi ali, naquele lugar quieto e abafado, que ouviu um som humano, fraco, um grito entrecortado de dor. Ela correu. Quando o encontrou, ele estava caído no fundo de uma ravina estreita, o tornozelo preso entre duas pedras. Tinha o rosto arranhado, a perna coberta de sangue seco e recente e a respiração entrecortada. Um galho havia perfurado sua camisa e sua mochila jazia caída a metros dali. O rádio estilhaçado. Raymond. Nina parou. Ele ainda não a viu. Gemia, tentando se soltar em vão, a pele coberta de suor e sujeira. Até que sentiu algo. Um movimento. Uma presença. Levantou os olhos e empalideceu. Não, murmurou. Isso não é possível. Nina permaneceu imóvel, meio oculta pelas folhas. Os olhos fixos. Não havia fúria neles. Nem medo. Apenas algo mais difícil de encarar. A verdade viva diante dele. Nina? Ele disse, a voz falhando. É você... Garota? Ela deu um passo, farejou o sangue, o chão, depois se aproximou devagar até encostar o focinho no ombro dele e por um breve momento deitou ao lado, silenciosa, presente. Raymond começou a chorar, primeiro em silêncio, depois com soluços pesados. Tentou tocar nela, mas a mão trêmula caiu no chão. O corpo dele desabava, por dentro e por fora. Nina se levantou, ergueu a cabeça, olhou em volta. O cheiro de homens não estava longe, mas o tempo corria. Ela latiu, forte. Depois latiu de novo, 3 vezes, espaçadas, urgentes, como se dissesse, aqui, agora silêncio. E então vozes. Alguém gritou ao longe. Ela latiu mais uma vez, um som firme, carregado de intenção, e funcionou. Os arbustos estalaram. 2 homens surgiram, arfando, os olhos arregalados ao verem Raymond no chão, e a figura da cadela imóvel ao lado. Meu Deus, um deles disse. É um lobo? Não, Raymond murmurou. É... minha cadela. Antes que pudessem se aproximar mais, Nina recuou. Um passo, depois outro, e em segundos sumiu entre as árvores como se nunca tivesse estado ali. Raymond foi levado numa maca improvisada. Estava desidratado, com fraturas e hematomas, mas vivo. Quando já iam colocá-lo na caminhonete, ele ergueu o rosto com esforço, olhando para a mata. Ela me salvou, disse com a voz rouca. Eu a abandonei. E mesmo assim ela voltou. Ninguém respondeu, mas no rosto dos homens havia algo entre dúvida e silêncio respeitoso. No alto de uma pedra coberta de musgo, Nina observava. Não havia rancor em seus olhos, mas também não havia mais apego. Ao fundo, entre as árvores, 2 silhuetas jovens a observavam também. Os olhos eram familiares, os mesmos que ela ajudou a criar. Os filhotes, agora adultos, haviam voltado como prometeram, mesmo sem palavras. O passado a moldou, mas não a definiu. Ela havia amado, sofrido, sobrevivido. Agora era algo maior do que qualquer coisa que ele poderia entender. Virou-se com leveza e desceu pela encosta de terra úmida, voltando para o coração da floresta. O lugar onde enfim ela havia escolhido ficar. O lugar onde ela havia deixado de ser apenas uma cadela e se tornado livre. E onde desta vez ninguém jamais a deixaria para trás. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um homem comum, ajoelhado diante de uma puma selvagem, tentando libertá-la de uma armadilha de arame farpado, com nada além de um alicate enferrujado, mãos firmes e uma confiança frágil entre eles. Cada estalo do arame parecia uma sentença de vida ou morte. As perguntas começam a surgir. Como ele conseguiu se aproximar de um animal tão perigoso sem ser atacado? Como conquistar a confiança de uma fera machucada e desesperada? E será que ambos sairiam vivos daquele encontro? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!